Olá, aqui é o professor Rogério Peninha, de História. Vamos começar a aula 9 do sétimo ano. Essa aula é referente às páginas 27 até a página 29 da apostila 1 da apostila Ser do caderno 1. E o tema de nossa aula de hoje será a arte da iluminura. Os objetivos dessa aula serão ler e interpretar imagens. Nós vamos saber o que é uma iluminura. Nós também aprenderemos a sintetizar o que é o processo de feudalização e a descrever como que era a vida no feudo. Uma iluminura. Essa imagem que vocês estão vendo na tela é uma iluminura. E essa imagem será a norteadora de nossa aula hoje. Mas o que é uma iluminura? Bem, na Idade Média não havia imprensa. Portanto, quando queria se divulgar algum texto, esses textos deviam ser copiados à mão, escritos, manuscritos, escritos à mão. E muitos desses manuscritos acabavam vindo com desenhos, e esses desenhos eram chamados de iluminuras. Então, iluminura nada mais é do que esses desenhos de manuscritos medievais. E alguns desses manuscritos eram bastante requisitados pelos senhores feudais, como, por exemplo, os livros de horas. Livros de horas que reuniam textos religiosos, orações. Eles tinham esse nome porque neles estavam definidas as horas corretas para as orações de um dia. Essas obras começavam invariavelmente com um calendário. Na época, a igreja determinava que os fiéis deveriam fazer por dia 8 preces diurnas e 3 noturnas. Esta imagem, ela é uma das iluminuras que estão no livro de orações As Muito Ricas Horas do Duque de Berry. Este livro de orações do Duque de Berry, ele tem mais de 500 páginas, e esta é apenas uma das iluminuras. Vamos então caracterizar um pouco essa imagem. Essa imagem será a nossa fonte. Mas a gente tem que entender que essa imagem ela não é uma cópia da realidade feudal. Muito pelo contrário, ela é uma representação. E ela é datada, porque esse livro de orações do Duque de Berry foi feito no século XV, entre 1415 a 1480, portanto, já no final da Idade Média. Aqui nós estamos usando essa fonte apenas para nos orientar, para nos dar um pouco das características do feudalismo daquele momento. Então, aqui, o que nós podemos ver nessa imagem? Bem, primeiramente, a gente vê aqui uma abóbada celeste, né? A carruagem carregando o sol e o período do calendário a qual esta imagem se refere. Aqui nós podemos ver, ó, entre 20 de março até 20 de abril, entre peixes e ares, ó. Nesse período, na Europa,
era o período em que começava-se a, a, a semeadura, a preparar a terra para plantar. Por isso, nós estamos vendo aqui um camponês usando um arado puxado por um animal para arar a terra. Nós estamos vendo aqui outros camponeses ao fundo, trabalhando também. Percebam que é uma, uma sociedade bem dividida, uma sociedade bem organizada e que ela representa aquilo que o dono do manuscrito quis que fosse representado. Ou seja, nós não estamos vendo ninguém passando fome, nós não estamos vendo conflitos sociais, tudo está em ordem. Percebam também a, a posição elevada do castelo feudal. Essa terra era de um feudo que hoje está na França e ah, pertencia ao Duque de Berry. E foi ele que encomendou a artistas esse livro de orações. Então, vamos então falar um pouco dessa sociedade feudal que nós estamos vendo aqui na imagem. Bem, a sociedade feudal, ela era basicamente dividida em três ordens: o clero, a nobreza e os servos. Muito diferente de hoje, em que uma pessoa da parte baixa da camada da pirâmide social pode subir, se enriquecer ou assim diante. Nessa época, nós chamamos essas divisões sociais de estamentos, justamente porque era muito difícil uma pessoa ascender na pirâmide social. Mas vamos à divisão. Bem, a igreja via como parte da organização social da Terra um reflexo do céu. E se o céu existia uma trindade, a Terra também deveria ser dividida em três ordens. E o clero era os que oravam. A nobreza eram os que guerreavam e os camponeses eram os que trabalhavam. Essa ordem era imutável, ou quase imutável. Como eu disse, era muito difícil uma pessoa de baixo estamento se elevar para outro estamento. Portanto, a nobreza sempre estaria no comando e os servos e camponeses sempre seriam os comandados. Aos camponeses e servos e o clero nós falaremos em uma outra aula. Nessa aula nós vamos focar mais na nobreza. Então, vamos voltar. Bem, na sociedade feudal, através da leitura das páginas 28 e 29 dos textos A Origem dos Feudos e A Vida no Castelo, vocês vão perceber alguns aspectos da vida e da organização social dessa sociedade feudal. E aqui, como nós vamos falar mais da nobreza, eu vou focar
no aspecto das relações feudo-vassálicas ou as relações de vassalagem. O que eram essas relações de vassalagem? Tinha a ver com laços pessoais entre nobres, ou seja, eu estou falando entre dois nobres, e não entre servo e nobre, sim entre dois nobres. Bem, aqui nós estamos vendo um nobre cavaleiro prestando juramento a outro nobre cavaleiro. Percebam na imagem que um se ajoelha perante o outro. Portanto, esta homenagem é uma homenagem entre suzerano e vassalo. Eles são dois nobres. Porém, este nobre suzerano está num aspecto superior a este outro nobre, que é o vassalo. Por que isso está acontecendo? Por que esta homenagem está acontecendo? Por causa disso daqui. Essa relação é uma relação feudo-vassálica, onde o suzerano ele está doando um direito ao vassalo. E esse direito, muitas vezes, era a concessão de um feudo. O feudo, na maioria das vezes, era a terra. E, em troca, esse vassalo ele vai jurar fidelidade ao seu suzerano. Portanto, essa relação feudo-vassálica entre dois nobres tem deveres, onde o suzerano ele vai proteger e conceder terras ao vassalo. E em troca, o vassalo ele vai apoiar militarmente ou em dinheiro quando o suzerano precisasse e será fiel e dará conselhos ao suzerano. Isso é a relação feudo-vassálica. Essa relação ela é a origem dos feudos. Por quê? Porque a nobreza, para se fortalecer mais, ela acabava fazendo procura para fortalecer seus exércitos e conquistar cada vez mais terras, elas se organizavam através dessas homenagens e doações de feudos a outros nobres para aumentar seu exército e também para se proteger. Então, para proteger suas terras ou conquistar mais terras, os nobres acabavam se aliando a outros nobres através dessa relação feudo-vassálica que eu acabei de explicar para vocês. E dessa forma era que surgiram os feudos. Esses feudos, ou essas fazendas grandes, essas porções de terras, muitas vezes não, elas sempre buscavam ser autossuficientes. Ou seja, dentro de um feudo, buscava-se produzir tudo que os habitantes dela precisassem. Precisou de uma ferramenta? Faz aqui. Alimentos? Faz aqui. E assim por diante. Roupas? Faz aqui. E assim por diante. Ou seja, as relações comerciais, por isso que as relações comerciais na Idade Média abaixaram muito, enquanto a ruralização
e a autossuficiência dos feudos é o que predominava. E agora nós vamos falar dos castelos. O castelo, como vocês podem perceber, está na parte superior das terras. Isso é uma questão de princípios militares, onde a parte mais alta das terras era onde era construído o castelo, porque era a parte mais difícil de ser atacada. E percebam também as muralhas que há em torno dela. Portanto, dentro das muralhas, você vai construir tudo o que se necessita para a sobrevivência, porque se por acaso esse feudo for atacado, toda a população, mesmo os camponeses, vão ter que entrar dentro das muralhas do castelo. Portanto, dentro das muralhas do castelo, nós vamos ter estábulos, granjas, celeiros, galpões para o trabalho dos ferreiros, fornos para assar os pães, cisternas para o abastecimento de água e assim por diante. Mas não se enganem com esses castelos lindos, tipo da Disney que nós estamos vendo aqui. Esses castelos de pedra apenas começaram a ser construídos no final da Idade Média. No início da Idade Média, eram feitos castelos principalmente de madeira. E como a madeira é um material muito perecível, por isso, hoje em dia, não temos mais esse tipo de castelo na, na Europa. Ah, bem, como que era a vida dessa nobreza dentro dos castelos? Mais do que moradia dos senhores feudais, esses castelos eram simbólicos, ou seja, quanto maior o castelo, mais poderoso era aquele nobre. E aqui nós estamos vendo um castelo muito grande. O duque dentro da, os duques dentro da nobreza eram muito, muito ricos e poderosos. Por isso nós estamos vendo aqui um castelo de grandíssimas proporções. E dentro desses castelos haviam sempre, para ostentar o poder, essa nobreza fazia banquetes, festas, apresentações circenses, caçadas e competições, como aqueles torneios que nós vimos na aula passada. Era nesses momentos de festas que esses nobres buscavam casar seus filhos com outros nobres da alta nobreza que vinham para essas festas. Lembre-se que o casamento naquela época era arranjado. E até mesmo, muitas vezes, para não dividir as suas terras com todos os filhos que esse nobre tinha, esse nobre acabava casando somente o filho mais velho. Os outros filhos muitas vezes iam para a igreja ou para o convento e assim por diante. Bem, agora nós vamos finalizar com as atividades. O que nós vamos ter como atividades essa semana? Nós vamos responder as questões 1 e 2 da seção Teste seus conhecimentos, da página 38. E nós vamos responder a questão 3 da seção para organizar as ideias, da página 37. E, por fim, nós vamos elaborar um desenho, ou, se vocês preferirem, quem tiver a habilidade aí, fazer uma maquete de um feudo. Detalhe para quem for fazer a maquete e não o desenho. Usem materiais simples, materiais recicláveis, coisas que vocês
não precisem sair de casa para comprar em livraria, tá? Isopor, esse tipo de coisa não. Papelão e por aí vai. Bem, mas para fazer um feudo, vocês vão observar algumas questões. Vocês vão ter que pesquisar como que era dividido um feudo. É por isso que eu não falei aqui, para vocês justamente terem que pesquisar para fazer esse desenho, essa maquete. E lá depois nesse desenho ou nessa maquete, e depois de você pesquisar como que era dividido um feudo, vocês vão buscar representar corretamente os diferentes espaços desse feudo, como as terras para o cultivo de alimento, o castelo, a moradia dos camponeses, a muralha, o moinho, o forno e assim por diante. As terras comunais, os bosques, os senhorios e assim por diante. Tá bom? Então, essas três atividades para essa semana. Bom, até mais.